E vamos lá, hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo, porque como nós cantamos agora há pouco, irmãos, o meu desejo é que a minha vida honre ao Senhor. E eu tenho certeza, se você está aqui, este também é o seu desejo. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser homens e mulheres que honramos ao Senhor. E quando nós somos chamados de cristãos, a palavra cristão no grego significa pequenos cristos. Então, como cristãos, nós temos que ser Cristo nessa terra. Ele é a nossa referência. Tudo que Jesus foi, tudo que Ele deixou como ensinamento, tem que ser a nossa referência e tem que ser o nosso estilo de vida. Não é apenas num domingo, ou numa quarta, num dia de célula, ou numa reunião. A nossa vida tem que ser diariamente para honrar ao Senhor. A nossa busca tem que ser constantemente uma busca de, Senhor, eu quero te honrar. Com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho, eu quero honrar o Senhor. E eu honro ao Senhor sendo aquilo que Ele determinou para mim. Eu honro ao Senhor obedecendo os mandamentos do Senhor. Eu não honro ao Senhor apenas com a minha boca, mas as minhas atitudes demonstram o quanto de fato eu o honro. E como cristãos, nós precisamos buscar isso diariamente. E eu quero que você abra o tão conhecido mandamentos, os 10 mandamentos, né? A gente aprendia desde a escola dominical que Êxodo 20 e Deuteronômio 5 eram os 10 mandamentos, né? Então nós vamos começar lendo um pouco dos 10 mandamentos. Abram em Êxodo 20 a partir do verso 1. Êxodo 20 a partir do verso 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem te prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade, até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O que foram os 10 mandamentos? Nós falamos, domingo passado, um pouco sobre o trajeto do povo ali no deserto. E quando o povo sai, então, do Egito, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos e como aquele povo deveria seguir. Porque aquele povo vivia escravo há muitos anos no Egito. Aquele povo, eles não sabiam viver como sociedade e muito menos como povo de Deus. Aquele povo vivia como escravos no Egito, da maneira e das leis que o Egito tinha estabelecido. Deus chama aquele povo, Deus dá a ordem para Moisés, tira o povo do Egito, leva o meu povo para o deserto, para uma terra que eu vou mostrar para vocês, para que eles prestem a mim culto no deserto. Deus deu uma ordem a Moisés, deu um direcionamento para Moisés e Deus deu um mandamento para ensinar aquele povo como eles deveriam viver, primeiro como povo de Deus. Como eles deveriam honrar o Senhor, porque no Egito eles tinham vários deuses, mas eles não conheciam de fato e eles não tinham a comunhão com o verdadeiro Deus. Então quando Deus deu os 10 mandamentos, os mandamentos para Moisés, ele falou, eu estou ensinando vocês agora a ser o meu povo, ser o povo escolhido por Deus, mas eu também agora vou ensinar vocês como vocês devem viver como sociedade, honrando uns aos outros,
vivendo uns com os outros, porque eles eram escravos. Eles não sabiam ali como viver livres, como ser livres, como viver como povo de Deus. Eles viviam de uma maneira de escravos. Então foi isso que Deus ensinou e que deu ali para Moisés. Moisés, ensina o povo. Ensina o povo como eles precisam agir, como os meus filhos, como um povo escolhido meu, mas ensina este povo também a como se relacionar. Sabe, queridos, e nós podemos ver que Jesus, em todo o tempo que ele viveu aqui na terra, Jesus, ele viveu dessa forma. Quando perguntaram e questionaram para ele, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus, lá em Lucas 10, 27, ele respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Nós podemos ver que a resposta de Jesus ali em Lucas foi um resumo dos 10 mandamentos ali. Porque ele falou, em primeiro lugar, você vai amar o Senhor. Você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, tudo que temos, tudo que somos, tem que estar envolvido no nosso amor ao Senhor. Mas ele continua, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso mostra que como servos do Senhor, como cristãos, a nossa maneira de se relacionar e a nossa maneira como nós tratamos uns aos outros, querido, é tão espiritual como o nosso tempo de oração. E Jesus viveu isso na terra. Jesus viveu aqui esses 2 pilares. Jesus viveu ele sendo um homem que honrava ao Senhor. Porque Jesus, por mais que ele era Deus, ele também era 100% homem. E tudo que ele fez foi para nos ensinar um caminho, para nos ensinar um modelo e como deveríamos então ser como cristãos. E a Bíblia mostra por diversas vezes, em vários textos, Jesus se retirando para orar. Agora, às vezes eu paro para pensar, se Jesus, sendo Jesus, orava, se dedicava à oração, o que nos leva a pensar que nós não precisamos de orar? O que nos leva, irmãos, como cristãos, a achar que nós podemos viver uma vida qualquer? Esses dias eu vi um meme e eu ri porque eu mais o Deigo, nós temos um hábito, irmãos, a gente deita e aí a gente começa a assistir Reels e trocar Reels e a gente morre de rir, né? É quando a gente se relaxa antes de dormir. E esses dias eu vi um Reels que eu ri muito, porém, me deu, sabe aquela sensação assim, o rapaz está deitado, está dormindo, e aí ele acorda, quando ele acorda, aí tinha uma pessoa do lado dele, fazendo o papel de Jesus, do Espírito Santo, era ele mesmo, e aí o Espírito Santo olha para ele e fala, bom dia, e aí ele passa. Aí ele entra para o banheiro para escovar os dentes, a hora que ele volta, o Espírito Santo fala, bom dia, fala comigo. E aí ele corre, ele sai para trabalhar, ele corre, ele para, ele almoça, ele lancha, ele janta, ele vai trabalhar, ele corre. E o Espírito Santo sempre atrás dele assim, bom dia, fala comigo, eu estou aqui. Oi, bom dia, eu estou aqui. Aí quando ele vai deitar, ele fala, Senhor, aí Jesus, você vai falar comigo, ele, abençoa a minha noite, vira para o canto e dorme. Queridos, foi um meme, foi uma brincadeira. Mas muitas vezes nós estamos fazendo dessa forma. Nós estamos orando para Jesus, Senhor, abençoa meu dia, Senhor, abençoa minha noite, Senhor, abençoa essa refeição, abençoa isso. Sabe? E como cristãos, que somos pequenos cristos, que temos que seguir o modelo de Jesus, a Bíblia fala que Jesus orava. Jesus orava. Jesus começou o ministério dele como, irmãos? Jesus começou o ministério dele no deserto. Em jejum. Jesus jejuava. Agora, às vezes, nós podemos pensar, por quê? Que Jesus, sendo Jesus, ele praticava as coisas espirituais. Por que ele orava? Por que Jesus, antes de começar o ministério dele, ele se retirou para o deserto e ele ficou 40 dias em jejum e oração, e a Bíblia fala que ainda sendo tentado pelo diabo. E como foi que Jesus venceu o diabo? Sabe, irmão, Jesus venceu o diabo pela palavra. Nós só vamos vencer as tentações que vêm diante de nós pela palavra.
E como é que o diabo foi até Jesus? Também falando a palavra, questionando a identidade dele. Se realmente tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E o diabo muitas vezes trabalha da mesma forma, conosco, comigo e com você. Ele vem até hoje com propostas que parecem ser listas muitas vezes. Jesus estava com fome. Ele falou, se você é filho de Deus, pula daqui, peça para os anjos te socorrer. Sabe, muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Somos tentados a negar Jesus, a negar o Cristo. Mas como é que nós vamos vencer essas tentações? Nem sempre, queridos, é na força do nosso braço. Aliás, na maioria das vezes não. Nós precisamos ter a palavra. E não somente da boca para fora, mas nós precisamos ser praticantes daquilo que nós tanto ouvimos. Porque é uma vida de prática na palavra, é uma vida seguindo a palavra, conhecendo a palavra como cristão, é que vai me fazer vencer o diabo. Então nós vimos isso, Jesus ele orava, Jesus ele jejuava. Jesus, ele venceu o diabo pela palavra, ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei. Aos 12 anos, Jesus estava ali ensinando. Os mestres da lei, ele já conhecia a lei. Se Jesus fez, como pequenos cristos, como cristãos, nós também precisamos. Agora, nós podemos ver que os 10 mandamentos, ele está falando, olha, não faça imagens, não se prostre diante de imagens, honra o Senhor. Ele está ensinando que nós devemos viver uma vida para Ele, por Ele. Em Lucas nós vimos aqui que quando foi perguntado para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Foi, ama o Senhor teu Deus com tudo que você é. Não é só assim, eu amo ao Senhor um pouco, mas é que não, ele falou, ame com tudo que você é. Sabe, queridos, mas o que eu acho mais interessante é porque dos 10 mandamentos, 4 refere-se à nossa comunhão com o Senhor. 6 refere-se à nossa comunhão com o nosso irmão. 6 nos mostra como devemos nos relacionar. Sabe, às vezes nós achamos que ser cristão, que ser pequenos cristos nessa terra, é estar aqui em oração, e isso é certo ou não é? É certo. Temos que jejuar, sim ou não? Temos que jejuar. Temos que ser homens e mulheres que conhecem a palavra, sim ou não? Como pequenos cristos, se o nosso exemplo fez, nós temos que fazer. Mas a Bíblia deixa 6 mandamentos, que é como eu me relaciono com as pessoas. Como eu trato Joabe, mostra o quanto eu estou me relacionando com Cristo. Como eu trato a Paula, como eu vivo com a Paula, como eu me relaciono com ela, demonstra o quanto de fato Cristo vive em mim. Sabe, queridos, nós não podemos negligenciar, porque se o nosso modelo, se o nosso referencial, ele viveu esses 2 pilares, ele ia para o Pai, mas ele se envolvia com pessoas. A Bíblia fala que Jesus pega ali 3 discípulos, sobe ao monte, e ali então tem a transfiguração. E Pedro fica encantado com tudo aquilo, aquela glória, aquele mover e aquela unção. E eu acredito que Pedro, na maior das boas intenções, olha para Jesus e fala, Jesus, isso aqui está bom demais. Vamos ficar aqui? Vamos fazer 3 tendas? A gente fica aqui. A gente suporta viver nessa glória o resto da nossa vida. O que Jesus fez, irmãos? Falou, isso aí, Pedrão. Aqui, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Jesus falou, não, nós vamos descer e agora nós vamos pegar toda essa glória que o Senhor nos deu e agora nós vamos lá curar os enfermos. Agora nós vamos lá nos envolver com quem de fato eu estou aqui nessa terra, o motivo pelo qual eu estou aqui. Sabe, irmão, Jesus, ele veio. Sabe que palavra, Joabe? É isso. Nós não passávamos de jumentinhos, mas ele veio e nos amou. E são pessoas que ele ama. E é isso que ele nos chama, se relacione comigo, mas se relacione uns com os outros. Como você se relaciona uns com os outros, determina o quanto você me ama. Porque Jesus falou, você me ama, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Mas Jesus não parou por aí. Ele falou, agora ame o teu próximo, como a ti mesmo. Ama. Sabe, queridos, como você está tratando o seu cônjuge?
Mostra como é que está você com o Senhor. Porque se você olha para o seu cônjuge e o enxerga como um cristão, você vai pensar bem antes do que falar. Quando você olha para o seu irmão que está aí sentado do seu lado, nós vamos pensar bem ao sair daquelas portas e usar da nossa língua para maldizer uns aos outros. Porque nós não estamos fazendo isso para com o irmão somente. Nós estamos ferindo aquilo pelo qual o Senhor veio nessa terra. Que foram pessoas. Falei isso domingo passado e repito. Jesus não veio e Jesus não morreu por causa de 4 paredes. Tudo o que ele fez foi por nós. Tudo o que ele fez foi por mim e por você. E eu quero te mostrar em alguns textos na Bíblia como que isso nos revela que a forma como nós tratamos uns aos outros determina muitas vezes como é que está o nosso relacionamento com o Senhor. Porque muitas vezes nós chegamos aqui e falamos, Senhor, eu te honro. A minha vida, eu quero que a minha vida honre a ti. Mas às vezes as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. Em Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Não vou terminar aqui, depois eu vou contar a história aqui. Um rei chama seu servo e fala, eu vou te prender por aquilo que você me deve. E ele fala, meu senhor, eu não tenho condições de te pagar. Me perdoa essa dívida. E a Bíblia fala que aquele servo, então, cheio de compaixão, perdoa aquele servo. Só porque aquele servo sai dali daquela sala e encontra o seu conservo, que lhe devia uma quantia insignificante, comparada com o que aquele servo foi perdoado. E aquele conservo fez com o servo a mesma coisa. Eu não tenho condições de te pagar, me perdoa. E ele falou, eu não vou te perdoar, até que você me pague. E colocou aquele conservo na cadeia. Quando aquele rei descobriu o que tinha acontecido, ele falou, prenda aquele servo. Porque ele não usou de compaixão e de misericórdia para com seu conservo. Sabe, queridos, e a primeira coisa que mostra a nosso relacionamento com o Senhor é o quanto nós perdoamos. Porque eu não sei você, mas eu preciso do perdão do Senhor todos os dias. Nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias. É o nosso arrependimento que determina o nosso perdão, que recebemos o perdão. Então nós temos esse livre acesso ao Pai. Agora, o Senhor é como aquele rei que olhou para mim e para você e falou, eu te perdoo a dívida. Eu perdoo a sua dívida. E muitas vezes nós olhamos para o irmão que está do nosso lado e nós não perdoamos. E nós não perdoamos. E o verso 35 diz, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Se nós queremos, queridos, ter um relacionamento livre com o Senhor, onde eu me arrependo e eu recebo o perdão dele, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso realmente liberar de dentro de mim algumas ofensas. Eu preciso voltar a me relacionar com a pessoa? Não necessariamente. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Mas não necessariamente dá a oportunidade para a pessoa me ferir 70 vezes ou 70 vezes 7. Mas o perdoar, o liberar a pessoa dentro de mim, queridos, isso não é uma opção. Esses dias eu li uma frase que eu achei interessante. O perdão, eu libero o caminho da pessoa. Não necessariamente volto a colocá-la na minha mesa. Achei interessante. Mas o liberar o caminho da pessoa, isso não nos é opcional. Isso não nos é opcional. E o perdão muitas vezes é uma decisão diária. Porque nós somos humanos. Nós temos uma alma. Nós nos ferimos. Nós nos ofendemos. Tem pessoas que realmente elas agem conosco com ingratidão. Tem pessoas que agem conosco com maldade. Com intenção errada, com intenção de ferir. Agora, queridos, eu não tenho o controle daquilo que a pessoa faz comigo. Mas dos meus sentimentos eu posso.
Eu tenho o controle dos meus sentimentos. Eu posso deixar que aquilo se torne uma mágoa, um rancor no meu coração. E eu impeça esse relacionamento que eu tenho com meu pai. Ou eu libero a pessoa. Ou eu digo, Senhor, eu libero a pessoa. Às vezes eu acordo com situações que eu já vivi há alguns anos, muito latente em mim. O meu temperamento, eu sou muito de justiça própria. Infelizmente. E às vezes eu acordo irada com algumas situações que eu já vivi, que já fizeram comigo. Essa pessoa não tinha o direito de ter feito isso. Agora, querido, se ela não tinha o direito de ter feito, é um problema dela com o Senhor. Agora, o de perdoar ou de não perdoar, isso cabe a mim. Sou eu. Sou eu novamente. Senhor, libero. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa essa pessoa. Sabe, muitas vezes, diariamente, nós temos que fazer isso ao acordar, dizer, Senhor, eu quero que a minha vida honre a Ti. Eu quero, de fato, honrar o Senhor. Então, eu libero o fulano, eu libero o ciclano no meu coração. Eu libero. Outra coisa que nós podemos ver, que nos afasta muitas vezes da comunhão com o Senhor. Está lá em Mateus 5, a partir do verso 23. Mateus 5, verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Queridos, aqui não necessariamente nós estamos falando de dinheiro. Nós falamos domingo passado, né? O caminho da glória, o primeiro utensílio que tem para o caminho da glória é o altar. E o que nós temos que oferecer no altar ao Senhor somos nós. E a nossa oferta é o Senhor. Quando nós estamos aqui em adoração e entrega, nós estamos nos oferecendo como oferta ao Senhor. Nós estamos nos colocando nesse altar. E a Bíblia fala, antes de você oferecer a sua oferta, lembre-se, tem alguém que tem alguma coisa contra você. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ferimos, e talvez não é nem intencional. Nós vamos ferir pessoas, nós seremos feridos. Tanto vamos ferir como seremos feridos. A questão não é essa. É o quanto nós estamos dispostos a resolver tudo que nós temos de resolver. Porque nós não podemos ser homens e mulheres que têm pendências. Porque quando nós chegarmos aqui e formos nos oferecer ao Senhor, o Senhor diz, antes de trazer a sua oferta, se você souber de alguém que tem alguma coisa contra você, resolva. E por experiência própria, querido, nem sempre as coisas que nós temos que resolver é eu procurar a pessoa. Porque às vezes em algumas situações eu vou procurar a pessoa e talvez não vai resolver. Porque o problema não está mais com a pessoa, mas está aqui dentro. Está aqui dentro. Às vezes nós estamos prendendo pessoas dentro de nós. Às vezes nós estamos magoados com pessoas. Às vezes nós nos ofendemos com palavras. Sabe, queridos, infelizmente, eu me lembro quando nós fomos começar a caminhar com o pastor Luciano, que nós fomos lá em Curitiba conversar com ele, para começar a caminhar com ele, ele falou assim, só tem uma coisa que eu tenho certeza do nosso relacionamento, é que vocês vão se ofender comigo. E a culpa vai ser de vocês, porque vocês colocaram expectativa além do que devia. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, queridos, que talvez eu vou fazer com você, é talvez te ferir e te ofender. Sabe, mas muitas vezes as pessoas nos ferem, elas nos magoam, só porque isso não pode ser um empecilho no nosso relacionamento com o Senhor. Nós não podemos dizer, eu não perdoo. Foi mais forte o que a pessoa fez. Eu não libero a pessoa. Aí eu chego aqui diante do altar, eu chego aqui diante do Senhor e começo a oferecer para o Senhor a minha adoração. Queridos, o que talvez aquilo está chegando até o Senhor? E como cristãos, nós não podemos oferecer fogo estranho ao Senhor. Nós não podemos chegar aqui e oferecer a nossa oferta e talvez nós entramos num culto como esse, que louvor gostoso, maravilhoso. E aí vocês já ouviram aquela expressão, parece que a minha oração, que a minha adoração não passa do teto, bate no teto e cai. Talvez é porque eu estou com algumas coisas aqui dentro de mim que eu preciso, Senhor, eu decido, eu escolho abandonar o meu passado.
Eu escolho abandonar tudo aquilo que me feriu um dia. Sabe, queridos, por quê? Todos nós seremos feridos. Todos nós um dia seremos ofendidos. Jesus foi ofendido, mas isso não fez com que ele deixasse de cumprir o propósito dele. E muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás das nossas feridas e das nossas mágoas para não cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. E isso não vai ser desculpa diante do Senhor. Porque quando nós chegarmos diante dele, ele vai dizer, eu te dei todas as condições para você liberar a pessoa que te ofendeu e que te feriu, e para você cumprir o seu propósito, e para você correr a sua carreira. Isso não é desculpa. Sabe, queridos, e como cristãos, se Jesus perdoou, nós precisamos também perdoar. Sabe, Jesus foi negado, Jesus foi traído pelos próprios discípulos. Ele poderia muito bem ter dito, Pai, eu fui traído por um discípulo, por isso que eu estou indo para a morte. Pai, eu fui negado por um discípulo, por isso eu estou indo para a morte. Desisto, me leve agora de volta para o céu e que todos morram. Amém. Podia. No entanto, ele não fez. Esses dias eu até gravei um Reels, porque eu estava lendo sobre a vida de Pedro. Irmãos, eu acho que dos discípulos de Jesus, Pedro foi um dos que mais viveu milagre. Pedro começou vendo ali a sogra dele ser curada. Pedro viu ali a pesca maravilhosa. Pedro foi o único discípulo que andou por sobre as águas. Pedro foi um dos que estava no Monte da Transfiguração, mas foi Pedro que negou Jesus. Agora a Bíblia fala que quando Jesus estava ali no Getsêmani, orando, que Jesus é pego, a Bíblia fala que os discípulos fugiram. Pedro foi um deles. E o que eu acho interessante é que lá em Lucas fala assim, que Pedro seguia Jesus de longe, Pedro acompanhava Jesus de longe. E aí alguns textos depois fala, Pedro negou Jesus. Irmãos, nós podemos ver o que for com Jesus, nós podemos viver seja lá o que for em Jesus. O dia que nós seguirmos Jesus de longe, nós vamos negá-lo. Nós vamos negá-lo. Nós não podemos ficar longe dele. Porque estando longe dele, nós vamos negá-lo. E no momento que nós negarmos Jesus, nós vamos deixar de ser Cristos nessa terra. De sermos cristãos nessa terra. E o propósito pelo qual nós estamos aqui, irmãos, é para refletir aquilo que ele é para refletir a glória dele. Se Jesus quisesse só que eu fosse salvo, no dia que eu aceitei Jesus, ele teria me levado. Se eu permaneço aqui é porque eu tenho um propósito. E qual que é o propósito? Não é viver para essa terra. Sabe, irmãos, muitas vezes nós entramos em crise, nós entramos em revolta. Por que algumas coisas não acontecem? Deixa eu falar uma coisa com você e não se escandalize comigo. Jesus não tem obrigação de nos dar mais nada do que ele já nos deu. Tudo que ele tinha que nos dar, ele já nos deu. Que era a salvação, irmãos. Nós estávamos longe do Senhor. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos condenados à morte eterna. E quando Jesus veio e sofreu tudo que ele sofreu e passou tudo que ele passou, entenda, não foi para resolver a nossa situação aqui nessa terra. Cura, prosperidade, riquezas, isso é consequência. Se vier, beleza, irmãos. Se não vier, isso não me dá o direito de revoltar e achar que Jesus não cuida de mim. Porque o que Jesus veio fazer foi resolver a minha situação espiritual e essa está resolvida. Se eu estou vivendo como Cristo nessa terra, se eu estou vivendo como os pilares que ele deixou aqui nessa terra, irmãos, a minha situação está resolvida e eu já tenho tudo. E o que vier além disso é lucro. A questão é que muitas vezes nós entramos numa revolta e abandonamos o ministério e abandonamos o nosso propósito. Por quê? Porque nós estamos olhando aqui nessa terra. Aí eu olho para quem me fere, eu olho para quem me ofendeu, eu olho para quem foi ingrato para comigo, eu olho para aquele que não foi grato para comigo, e aí eu olho e falo, agora não vale mais a pena viver o ministério. Irmão, se Jesus tivesse pensado assim. Se Jesus tivesse pensado assim. Nós não temos o direito. Se nós estamos aqui, se nós fomos escolhidos, você foi escolhido? Você crê nisso, irmãos? Então fala com fé, irmãos, você foi escolhido? Nós fomos escolhidos. Nós estamos aqui para um propósito. A Bíblia fala assim, e o Senhor nos ungiu para.
libertar os que estavam cativos. Ele nos ungiu, não foi para nos ensoberbecer na nossa unção, não. Ele nos ungiu para que a gente possa derramar para o outro. Agora, muitas vezes nós estamos, não, mas me ofenderam, me feriram. Não, esse negócio de ministério, esse negócio de envolver é só para ferir cada vez mais. Sabe, queridos, isso não vai ser desculpa para nós diante do Senhor. Porque se Ele nos chamou para ser cristãos, e Ele passou por tudo isso, por que nós não queremos passar? Por que nós não queremos passar? Por que nós queremos sair dessa terra ilesos? Por que nós queremos sair daqui assim? Não, comigo foi, enquanto estava tudo bem, eu estava servindo Jesus. Mas agora não dá mais. Como cristãos, nós precisamos viver os dois pilares. Precisamos ter uma vida de relacionamento com o Pai. Uma vida vertical. Eu e o Senhor. De oração, de entrega, de busca. Eu preciso receber dele. Mas para um propósito. Para um propósito. Sabe, queridos, eu não acredito que Deus dê todas as verdades para uma pessoa só. Porque se Ele me der todas as verdades, eu vou me encher de orgulho. E Ele vai me perder. O Senhor me dá verdades, Ele dá verdades para Stephanie. E quando eu me sujeito às verdades e à unção que está na vida da Stephanie, eu recebo aquela verdade para a minha vida. E tem muitas verdades que não têm sido reveladas para mim, porque eu não tenho me sujeitado à unção que está na Márcia. Porque eu tenho me escondido muitas vezes atrás daquilo que um dia me ofendeu e me feriu. Outra coisa que nós podemos ver que está totalmente ligado com o nosso relacionamento com o Senhor. João 4, verso 19 ao 21. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não sei você, mas eu queria que esse versículo não tivesse na Bíblia. Mas ele está, irmãos. E eu não posso dizer, esse versículo eu pratico e concordo. Esse eu tiro e esse aqui eu não vou viver, não. Esse sai. Esse eu pratico, esse sai. Eu não posso. Ou eu vivo uma totalidade daquilo que o Senhor me deixou como mandamento, ou então eu estou negociando alguns valores. Jesus falou, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Porque quem não ama seu irmão, então é um mentiroso e não ama a Deus. E às vezes nós estamos aqui, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Mas eu não amo a Nara. Eu não respeito a Nara. Eu não honro a Nara. Será que eu amo o Senhor? Sabe, querida, algumas pessoas são muito fáceis de amar. Algumas pessoas você não precisa fazer esforço nenhum, você ama de graça. Amar o Josué de graça é fácil. Não é, Josué? Bem, a Mila que diga, né? Bem, mas eu acho, né? A Mila que sabe, mas eu acho. Sabe, mas tem algumas pessoas que não são tão fáceis de amar. Né? Que não são tão fáceis de relacionar. Mas a Bíblia fala, ama o seu irmão. Ore por ele. Sabe, se nós queremos viver que essa liberdade com o Senhor, na vertical, irmãos, nós precisamos aprender a resolver aqui. Nós precisamos resolver as nossas situações aqui. Irmãos, eu nunca vi uma geração mais mimizenta do que a que nós estamos vivendo. Esses dias eu falei para o Deigma, para o mundo que eu quero descer. Porque não dá para viver mais. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós. Volte. O que será do mundo dos meus netos? Misericórdia. Sabe, queridos, mas nós não podemos nos conformar com esse mundo. A Bíblia fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como é que nós vamos nos transformar? Enchendo a nossa vida da palavra e daquilo que é do Senhor.
Sabe, muitas vezes nós, não, mas o fulano passou por mim e não me cumprimentou. Irmão, talvez nem te viu. Às vezes a gente está tão envolvida em algumas situações que a gente fica cega. Fica surda. Eu brinco, lá em casa nós temos um jargão, né? Porque quando eu fico muito nervosa, eu falo que eu fico surda. Eu fico surda, aí eu falo, eu estou começando a ficar surda. Sabe, às vezes, queridos, nós estamos assim, cegos, surdos, diante de algumas situações que a gente está vivendo. E aí talvez eu passo por você e não te cumprimento, querido, talvez eu estou vivendo uma situação onde eu estou precisando do seu abraço. E aí você se ofende comigo. E aí você sai daqui e ainda chega lá na Alessandra e fala, a Clícis passou por mim, nem me cumprimentou. Vá você, querido, vá lá, dê um abraço. Fala, posso te dar um abraço? Aí se a pessoa negar o abraço, aí está na hora, querido, aconteceu alguma coisa? Vamos sentar, resolver, conversar e resolver? O problema é que aí a gente deixa aquilo entrar no coração. Não me cumprimentou. Ai, não me ama mais. Sabe, queridos, não é assim. Vamos aprender a resolver as nossas diferenças. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E a Bíblia fala que o ferro com ferro se afia. É a minha diferença com a diferença da Alcirlene que vai fazer a Alcirlene ser melhor cada dia. E que vai me fazer ser melhor cada dia. Eu falo que eu deixo o Deigma melhor todos os dias. Eu digo para ele, você é honrado, porque eu te faço melhor todos os dias. Os meus filhos me fazem melhor todos os dias. Sabe, queridos, nós estamos sendo aperfeiçoados. E são os nossos relacionamentos que muitas vezes vão nos melhorando. E nos mudando e nos forjando. E aquilo que antes eu era intolerante, hoje eu suporto. Nós vivemos uma geração hoje que é tudo assim, tudo rápido. Temos que resolver, a gente tem que se virar nos 30. Se vira, faça, é micro-ondas, é celular, que daqui a um mês esse aqui não serve mais. Eu preciso de um novo, porque ele já está me deixando na mão. Irmãos, a melhor invenção da face da terra foi o WhatsApp na velocidade 2. Mas isso só mostra o quanto nós estamos impacientes. O Deigma às vezes fala, como que você entende? Eu falei, eu entendo. E precisa ser assim. E tem que ser assim, deixa ser acelerado, rápido, vamos, fala, resolve, vamos agilizar a vida. Só porque muitas vezes quando nós temos que sentar com um irmãozinho que conversa cantado, a gente dá chilique. E aí a gente, fala, irmão, eu estou te ouvindo. Não tem jeito de pôr no 2 não, gente. E é isso que está acontecendo. Nós estamos nos tornando uma geração impacientes. Vamos, fala, reage, rápido, fala, vamos, me libera que eu tenho outro. Vai próximo. Sabe, e o Senhor não é assim. Eu fico imaginando quando Jesus estava indo com Jairo curar a filha dele. E no caminho aquela mulher toca em Jesus. Jesus para. Gente, se fosse eu tinha ido com os 2 pés no peito daquela mulher. Não vem furar a fila não, porque agora é a minha vez. Ele está indo curar a minha filha. Fica aí que você é a próxima. Sabe, muitas vezes é assim que nós agimos com as pessoas que estão do nosso lado. Sabe, nós somos diferentes, mas nós nos completamos. Eu preciso de você. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Cadê aquela musiquinha, né? Nós precisamos de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Agora, se eu quero realmente viver Cristo nessa terra, eu preciso entender, são 2 pilares. Não adianta eu querer ser cristão e viver só um pilar. Não adianta eu querer ser cristão. Não, mas eu sou uma mulher de oração. Eu oro. Eu sou uma mulher de jejum. Sabe, eu estou vivendo disso. Assim, um altar para mim. Uma torre. Eu estou construindo a minha torre de Babel.
E qual é a sua torre de Babel? As minhas práticas espirituais. Eu oro. E eu tenho até um reloginho que marca quantas horas que eu oro. Para quê que eu estou orando o tanto que eu estou orando? Só para eu bater no peito e dizer que eu oro? Ou para usar da unção que o Senhor me dá na minha vida de oração para derramar e curar os enfermos? E levar salvação para as pessoas que precisam de Jesus? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus está me derramando sobre mim? Por que o mar morto chama mar morto? Porque ele não deságua em lugar nenhum. Ele é água parada. Quando eu só recebo, e eu só quero, venha a mim, me façam visitas, me deem presentes, venham até mim, cumprimente na igreja, e eu vou me ensoberbecendo na minha, façam por mim, porque afinal de contas eu preciso. Queridos, isso revela um caráter que não está em Deus. Me perdoe, queridos, porque se eu estou em Deus, eu quero viver o que Ele viveu. E Ele viveu foi com pessoas. Jesus parou por pessoas. Jesus sentou e ouviu a necessidade das pessoas. E não foi no 2. Agora, como é que nós vamos conseguir tudo isso? Nós temos o nosso amigo. O nosso amigo, Espírito Santo. Irmãos, nós não somos nada sem Ele. A Bíblia fala que Jesus, quando foi batizado ali por João Batista, Ele foi cheio do Espírito Santo. O que vai nos fazer viver os 2 pilares da vida cristã. O que vai nos fazer viver como Cristo viveu. O envolver com Cristo e o enviver com pessoas. Um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. É ser cheio do Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma força, onde eu pego a minha tomada e vou lá e plugo. Agora eu estou cheia, agora eu vou. Não, Ele é uma pessoa que eu tenho que me relacionar todos os dias. Quem é que é pai e mãe? Irmãos, eu não sei você, mas no meio de não sei quantas crianças, às vezes no berçário, se o meu chorasse, eu sabia que era o meu. Por quê? A gente conhece a voz. A gente conhece a voz. A gente sabe, esse é o meu. Se o Deigman chegar lá fora, ai, como eu queria que ele estivesse ali. E ele falasse, amor, gente, eu conheço aquele amor de longe. Eu conheço a voz dele de longe, ele não precisa estar aqui, ele pode estar lá na rua. Se ele falar amor, eu vou ouvir a voz dele, eu vou reconhecer a voz dele. E por que muitas vezes nós estamos perdendo a caminhada? Porque nós não estamos nos relacionando com o nosso amigo Espírito Santo, que é uma pessoa que habita dentro de nós. E nós não ouvimos e não reconhecemos a voz dele em dizer, esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho, andai nele. Sabe, queridos, nós precisamos entender, ter um relacionamento. Você confiaria o seu filho a um amigo que você conheceu hoje? A uma pessoa, a um amigo não, mas a uma pessoa que você conheceu hoje? Mas você confiaria o cuidar da Maria Clara para você? Quantos anos que estamos caminhando juntas? Eu conheço a sua voz, você conhece a minha voz. Nós somos amigas. Por que muitas vezes nós não estamos conhecendo a voz do Espírito Santo? Para nos ensinar a ser cristãos. Porque nós não temos nos relacionado com Ele. Porque nós não temos nos relacionado com Ele. Sabe, queridos, uma história na Bíblia que para mim é muito marcante. Quando Davi estava fugindo de Saul, a Bíblia fala que Davi foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ali com Davi, então, se juntaram só gente boa. A Bíblia fala com os endividados, amargurados. E Davi começou a formar aquelas pessoas um exército. E aí, de repente, Davi ouve-se uma história que a cidade de Keila estava sendo atacada. Keila estava sendo atacada.
Davi poderia pensar, gente, mas eu estou vivendo os meus problemas, eu estou fugindo de Saul, eu estou aqui com esse bando de amargurado, de endividado, de não sei o quê, e eu ainda vou preocupar com Keila. Mas eu vou orar. Eu vou ouvir a voz daquele que de fato me guia. E quando ele foi orar, Senhor, Keila está sendo atacada. O que eu devo fazer? Deus falou, levante-se e lute por Keila. Davi foi lá, lutou uma guerra que não era dele. Ele venceu por aquela guerra, por aquele povo, salvou aquele povo. E até hoje, nós estamos falando de Davi. Muitas vezes o que está precisando em mim e você é ir orar e perguntar, Senhor, o que eu devo fazer? E muitas vezes sair do nosso comodismo, parar de olhar para o nosso umbigo e ajudar o nosso irmão na guerra dele. Porque quando eu ajudo muitas vezes o meu irmão na guerra dele, quem vai ser conhecido diante do Senhor vai ser o meu nome. Mas Davi, ele se dispôs, ele ouviu a Deus e ele recebeu do Senhor. Sabe, queridos, e como cristãos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo, conhecer mais dele, viver para ele, mas relacionar-se com aquilo que ele ama, que são vidas. Viver em prol de outras pessoas. Parar de olhar muitas vezes para mim mesmo e olhar para o próximo. Agora eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver em conexão com o meu amigo Espírito Santo. Aquele que me guia. Tem um texto em Isaías que fala que o Senhor vai nos guiar ao caminho que nos é útil. Que nós vamos ouvir uma voz atrás. Se você estiver indo para a direita ou para a esquerda, Ele vai dizer, o caminho é este. Sabe, queridos, nós só vamos acertar o alvo se nós tivermos sensibilidade de reconhecer essa voz. O caminho é este. O caminho é este. Não desvie nem para a direita. Não desvie para a esquerda. O caminho é este, andai por ele. E eu não sei você, mas eu quero de fato ser uma cristã. Eu quero ser uma pequena cristã, um pequeno Cristo nessa terra. Que por onde eu passe, eu posso deixar a minha marca. Que por onde eu passar, eu posso deixar aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida, na vida de outras pessoas. Mas eu preciso ter dele. Você já abraçou uma pessoa que a hora que você saiu dali, o perfume dela ficou em você? Nós precisamos abraçar com o Espírito Santo todos os dias. Assim nós vamos perder o cheiro de carne, irmãos. E nós vamos ter o cheiro dele. E aí nós vamos poder sair dali e cuidar de pessoas, se envolver com pessoas, amar pessoas. Amém? Você recebe isso? O Senhor te chamou para ter uma vida de comunhão com Ele. E o Senhor te chamou para envolver-se com pessoas. Vamos orar? Vamos buscar essa presença doce do Espírito Santo. Porque é só Ele que pode nos capacitar a sermos de fato cristãos. A não sermos religiosos. Sabe, queridos, eu tenho orado, Senhor, eu não aceito passar por um lugar e não deixar a minha marca ali. Não por mim mesmo, mas é porque eu quero deixar a marca de Cristo por onde eu passo. Eu quero de fato honrar ao Senhor, como nós cantamos agora há pouco. Que possamos ser de fato a coroa dele. Feche os seus olhos. Vamos orar.